Fala, rapaziada do CSA, aqui do Instituto Conecta Jus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam felizes para a gente começar mais uma quinta-feira, onde a gente traz sempre 3 novos casos aqui no De Olho na Jurisprudência. Beleza? Me chamo Thiago Simões, sou procurador de Estado. Vocês já estão cansados de saber meu qualificativo. Isso aqui já é o 15º episódio, sei lá qual episódio que é. Então, vamos pro que interessa, os nossos 3 casos da noite. Beleza? Fique sempre aqui, meu Instagram, @Thiago Simões, o Instagram da FER, da nossa equipe CSA, prof.fer Soares e o Instituto Conecta Jus. Beleza? Vamos lá. Caso 1. E esse é um caso bem legal, tá? Porque ele envolve um tema bem transversal, que trata de direito de família, trata também sobre uma questão relativa a direito penal. Mas vamos lá, tá? Primeiro caso. É descabido o arbitramento de aluguel em desfavor da mulher vítima de violência doméstica que, após o divórcio, permanece na posse exclusiva do bem imóvel do casal e, frise aqui no i, e reside com a prole comum após o afastamento do cônjuge ou companheiro da residência familiar em razão de medida protetiva de urgência, pois não se configura enriquecimento sem causa ou vantagem do ex-cônjuge que permanece no imóvel. Beleza? Tranquilo? Então, vou explicar para vocês aqui de um modo geral qual que é a regra geral. A regra geral é o seguinte: você tem um imóvel comum, tá? Com seu cônjuge. Vocês se separam, vocês se divorciam. Se um dos cônjuges fica no imóvel após o divórcio, ele deve pagar aluguel para o outro cônjuge. Beleza? Porque o imóvel somente parcialmente dele, beleza? E a outra parte ele está usando o imóvel de outra pessoa. Por isso ele tem que pagar aluguel para outra parte. Beleza? Essa é a regra geral, tá? O que o caso específico teve que afastou essa regra geral, tá? Seguinte. No caso dos autos, tá? Se afastou esse entendimento em razão de 2 motivos, tá? E aqui, lendo o informativo, nos parece, tá? Apesar do STJ não ter falado expressamente, que cada um desses motivos é autônomo e seria suficiente, tá? Para afastar o dever de pagar aluguéis, beleza? Isso é o que dá a entender pelo STJ, beleza? Então, no caso, se afastou esse entendimento em razão de 2 motivos. Primeiro, se o ex-cônjuge reside no bem em conjunto com a prole comum do casal, não há posse exclusiva. Então, ele tira o primeiro item aqui para pagar aluguel, porque não há posse exclusiva. Por que ele entende isso, tá? Porque nesse caso, há proveito indireto do ex-cônjuge, impossibilidade de usufruir o bem, na medida em que proverá aos filhos o direito à moradia digna. Beleza? Então, se o outro cônjuge que ficou na posse exclusiva do bem, tá? Ele tá cuidando dos filhos, quer dizer que a posse não é exclusiva, ele tá cuidando dos filhos e há um interesse, ainda que indireto, daquele que saiu da moradia, que tem os outros 50% do imóvel, por exemplo. Beleza? Tranquilo. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo: na hipótese de medida protetiva de urgência que determina o afastamento do cônjuge ou companheiro da residência familiar, a imposição de obrigação pecuniária, no caso, pagar aluguel, consistente em aluguel, em razão do uso exclusivo do imóvel pela mulher, vai de encontro à proteção inerente à medida cautelar, tá? Então, o que o STJ disse pra gente? Falou, olha, se a pessoa está residindo na residência com a prole comum, quer dizer que há interesse indireto do outro cônjuge. Logo, não tem que pagar aluguel. Beleza? Porque ele fala que não há posse exclusiva. Tranquilo? Segundo motivo. Olha, se o outro cônjuge foi afastado da residência, tá? Por meio de medida cautelar, se a gente colocasse um dever de pagar aluguel, a gente estaria protegendo o outro cônjuge, tá? A gente estaria violando a ratio da norma da Lei Maria da Penha, beleza? Por isso, havendo medida protetiva, o afastamento do outro cônjuge também afasta o dever de pagar aluguel. Ah, professor, mas isso quer dizer que o imóvel passa a ser da pessoa? Não. Beleza? Aqui a gente está falando simplesmente do dever de pagar aluguel. Eventualmente, após o divórcio, vai acontecer essa divisão de bens. E, eventualmente, vai se alienar esses bens e dividir, tá? Enfim, tá? Isso vai do divórcio e a partilha de bens. Beleza? Como vocês sabem, inclusive, é possível decretação de divórcio sem partilha de bens. A partilha de bens pode vir depois, em separado. Tranquilo? Então, vamos para o nosso segundo caso da noite. Esse aqui é ótimo para quem vai fazer Ministério Público, tá? Os próximos 2, tá? Os próximos 2 casos não vai cair, vai despencar em prova de Ministério Público. Então, preste atenção. É constitucional, tá? É constitucional
por decorrer da função institucional da defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais individuais indisponíveis, tá? A atuação do Ministério Público em matérias relacionadas à prática desportiva e à organização das entidades desportivas. Tranquilo? Então, o Ministério Público pode atuar, beleza, em matérias relacionadas à prática desportiva e à organização das entidades esportivas. Beleza? Tranquilo, tá? Contudo, é inadmissível, por violar a autonomia das entidades esportivas, a atuação estatal sobre questões meramente interna corporis, tá? Salvo nas hipóteses em contraria à Constituição ou na legislação infraconstitucional, ou quando houver investigação de ilícitos penais ou administrativos. Beleza? Então, qual que é a lógica do julgado? O julgado veio e disse o seguinte: olha, o Ministério Público pode atuar sim, pode propor ação civil pública, pode investigar por inquérito civil, tá? Pode firmar ataque em tudo que envolver atividades esportivas, inclusive quando se relacionar com a própria organização das atividades das entidades esportivas, beleza? Porém, existe um limitador. O limitador é o seguinte: olha, se a matéria for interna corporis da própria entidade esportiva, aí o Ministério Público não pode se meter. Por quê? Porque aí não há violação de interesse, não há interesse social, não há violação de direito difuso, coletivo ou individual homogêneo, beleza? É uma questão interna corporis que pertence ao âmago da associação, beleza? Tranquilo? Por exemplo, professor, uma regra que estabelece qual é a forma de votação do presidente da associação desportiva. Beleza? É uma regra que não interessa à sociedade de um modo geral, é uma regra interna corporis, e por isso o Ministério Público não poderia se meter, tá? Então, ele pode sim atuar em questões relacionadas a atividades esportivas e organizações esportivas, beleza? Só não pode se meter em matéria interna corporis. Então, o Ministério Público possui legitimidade ampla para promover ações civis públicas e outras medidas extrajudiciais, como recomendações, inquéritos civis ou termos de ajustamento de conduta, os famosos TACs, tá? Voltados à proteção de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos relacionados às práticas e às entidades esportivas, na medida em que configuram direitos que transcendem interesses meramente particulares e estão diretamente vinculados à realização dos valores constitucionais associados à promoção do esporte, à integridade da sua organização e à preservação do patrimônio público, social e cultural brasileiro. Beleza? Então, pode atuar sim em questões esportivas e organizações das entidades desportivas. O que não pode é se meter em matéria interna corporis. Vamos para o nosso último caso da noite, tá? E é um caso muito legal, que também é transversal, se aplica ao Ministério Público, mas também se aplica à Fazenda Pública, tá? Então é um caso, por exemplo, que poderia cair numa prova de direito penal ou até numa prova de Fazenda Pública em juízo, tá? Então uma prova de procuradoria, por exemplo, que cai direito penal, eu tenho certeza absoluta que esse caso vai cair, tá? Então vamos lá. A execução da pena de multa, ajuizada pelo Ministério Público, não pode ser extinta com base no fato de o valor da multa se enquadrar em autorização dada por lei para que se deixe de ajuizar a execução fiscal, ou no fato de o gasto com o processo superar o valor a ser cobrado, tá? Então, agora eu vou explicar para vocês, vou contar uma historinha, tá? Durante muito tempo, o STF entendia que a multa tinha perdido seu caráter penal, então não era o Ministério Público que tinha que executar e quem deveria executar era a Fazenda Pública, tá? Tirou isso do Ministério Público. Só que daí, depois de um tempo, o STF viu e falou, fiz besteira. A multa continua tendo um caráter penal, beleza? E a multa não tem que ser executada pela Fazenda Pública, não. Isso, ela é uma sanção criminal, ela tem que ser executada pelo Ministério Público e tem que ser executada pelo Ministério Público na vara de execução penal. Beleza? Então, ela não tem caráter de dívida de valor, ela tem caráter de sanção criminal. Então, ela tem que ser executada pelo Ministério Público na vara de execução criminal. Beleza? Porém, se o Ministério Público for omisso no seu dever constitucional de executar essa sanção criminal, tá? A Fazenda Pública, tá? Pode pegar esse valor da multa, inscrever em dívida ativa e, a partir daí, apresentar uma execução fiscal. E essa execução fiscal vai ser processada na vara de execuções fiscais ou uma vara de Fazenda Pública, beleza? E não na vara de execução criminal, beleza? Então, MP ajuiza a execução de multa na vara de execução criminal,
beleza? Mas caso o MP não cumpra com o seu dever constitucional, a Fazenda Pública inscreve em dívida ativa, faz uma CDA e executa por meio de execução fiscal, beleza? E essa execução fiscal se processará na vara de Fazenda Pública, ou uma vara de execuções fiscais, beleza? Tranquilo? Beleza, tá? Porém, o que acontece? Nas execuções fiscais, todos os estados já têm regulamentações para não executar valores que são relativamente baixos, porque não há interesse econômico da procuradoria em ficar atuando nesse processo. A hora do procurador é mais caro do que poderá se retornar com esse processo, beleza? O estado do Paraná tem valores de CMS, eu acho que são 40 mil hoje em dia, 30 mil, não sei, não recordo aqui de cabeça. O estado de São Paulo aqui foi questionado, o caso era do estado de São Paulo, também tem, tá? E o que aconteceu, inclusive, no começo do ano passado? O STF decidiu, tá, numa repercussão geral, que execuções fiscais de baixo valor não poderão ser processadas no âmbito da justiça e delegou ao CNJ regulamentar essa matéria. Hoje, execuções fiscais abaixo de R$10.000 devem ser extintas e não podem ser novamente propostas. Beleza? Você não pode, hoje, como Fazenda Pública, apresentar uma execução fiscal de menos de R$10.000. Beleza? Isso está regulamentado pelo CNJ com base na decisão do STF. Né? E o que esse julgado quis dizer pra gente? Né? Voltando aqui, Ministério Público ajuiza a execução da pena de multa na vara criminal. Beleza? Na vara de execução penal. Beleza? Tranquilo? E o que esse julgado diz pra gente? Seguinte, quando o Ministério Público atuar corretamente no seu dever constitucional de executar essa pena de multa, em razão da sua sanção criminal, da sua natureza de sanção criminal, é indiferente, tá? Essa questão toda da Fazenda Pública, de que ela pode deixar de executar valores pequenos e assim por diante, beleza? Por quê? Porque ela é uma sanção criminal e a gente tem que punir. Lembre-se, a pena, ela também tem uma função de repressão, ela tem uma função de demonstrar para a sociedade aquele reforço da norma, lembra? Então, ela tem aquele caráter de demonstrar para a sociedade que aquela conduta está sendo penalizada, beleza? Por isso, é indiferente se o processo está saindo mais caro ou se os valores, se fosse por meio de execução fiscal, não seriam ajuizados. Beleza? Tranquilo? Então, sendo o caso de ajuizamento na vara de execução criminal, executando a multa o Ministério Público, toda essa questão que eu falei para vocês de Fazenda Pública, de valor baixo, de não poder propor, não interessa. Beleza? Independente do valor da multa, ela vai ser processada pelo juízo da execução criminal. Tá? Beleza? Então, para a gente fechar aqui, a execução da pena de multa ajuizada pelo Ministério Público não pode ser extinta com base no fato de o valor da multa se enquadrar em autorização dada por lei para que se deixe de ajuizar a execução fiscal, ou no fato de o gasto com o processo superar o valor a ser cobrado. Beleza? Tá? Então, caso o MP cumpra com seu dever legal, não se pode extinguir a execução com base em autorização de não ajuizamento de execução fiscal, tá? Seja em lei estadual, seja aquela do CNJ, tá? Ou no fato do gasto superar o valor a ser cobrado. Ah, professor, mas e se o MP não cumprir com o seu dever legal? Aí, passados esses 90 dias, vai se inscrever em dívida ativa. Se inscrevendo em dívida ativa, aí realmente a Fazenda Pública não vai ajuizar, beleza? Mas isso não tem nada a ver com esse julgado. Apesar de eu estar falando para vocês o que vai acontecer na prática, tá? Não tem nada a ver com esse julgado, beleza? Então, é até complicado a gente falar sobre isso, porque eventualmente a gente pode criar situações desproporcionais, né? Quando o MP ajuiza, beleza, não interessa essa questão de valor baixo. Agora, quando a Fazenda Pública ajuiza, na omissão do MP, interessaria, a Fazenda Pública deixaria de ajuizar. Então é complicado, né? 2 pesos e 2 medidas. Mas enfim, foi o que foi julgado pelo STJ e é isso que a gente tem que seguir. O MP ajuizou na vara de execução penal, tá? E indiferente essa questão de valor baixo da multa. Beleza? Tranquilo? Então, a gente finaliza por aqui. Mais um De Olho na Jurisprudência. Fica aqui para vocês o convite para o nosso grupo do CSA. Tá aqui o QR Code para vocês entrarem no grupo, mas também tá aqui na descrição do grupo. O link é só vocês clicarem lá e entrar. Beleza? Se você gostou do vídeo, curta, compartilha. Beleza? Assine o canal, ative o sininho para sempre receber informações novas sobre os nossos vídeos. Tranquilo? Um grande abraço e até a próxima.